questão da lei da reencarnação e por que ocorre, né, o retorno dos nossos atos para a nossa vida. Então, Albert Einstein fala o seguinte: a vida não dá nem empresta, não se comove nem se apieda. Tudo quanto ela faz é retribuir e transferir tudo aquilo que nós lhe oferecemos. Então, gente, nós precisamos entender essa questão, mas entender essa questão trazendo para o nosso dia a dia, para os nossos momentos de convivência, para os nossos momentos de troca de palavras, de ideias, porque é na vida, no cotidiano, é na vida do dia a dia que nós experimentamos o nosso aprendizado na Terra. O nosso aprendizado na Terra, ele, na verdade, vem a conta-gotas para a nossa alma, para o nosso espírito. Nos atos infelizes que nós praticamos no dia a dia, nós vamos registrando as nossas necessidades. Aquilo que eu vou precisar quando um dia eu estiver em outras experiências. Então, se eu cometo aqui um ato infeliz, eu estou registrando que posteriormente eu poderei, isso não é fatal, mas eu poderei passar por uma experiência de dor. A experiência na dor, então, ela é, na verdade, o efeito necessário para que a gente possa corrigir as nossas dificuldades. O homem, ele gosta de experimentar, né? Eu, quando era criança, minha mãe dizia para não colocar o dedo na tomada. Todas as vezes que ela falava isso, me dava vontade de pôr o dedo na tomada, para o que acontecia? Dá choque, né? Mas será que aguenta esse choque? Sabe o que acontece? Um dia eu peguei um pedaço de arame e enfiei no buraquinho da tomada. Não aconteceu nada. Pensei, mas quem sabe se eu enfiar no segundo buraquinho? Deu um pipoco, um barulho estranho, uma fumaceira e um choque. Então aí eu falei assim, não, realmente minha mãe tinha razão. Mas o homem, gente, a gente gosta de testar. A gente gosta de fazer experiência na nossa vida, né? Então, muitas vezes, a mulher arruma um namorado que todo mundo diz que ele não vale nada, né? Mas ela arruma, porque ela pensa o seguinte, olha, quem sabe, né? Eu experimento, eu mudo essa pessoa, ela fica boa para mim, não é isso que o povo fala. Olha, acontece de conseguir, né? Mas também acontece de não conseguir. Então, a gente vive de experiências. E as experiências vão somando. O pessoal que conversa, fala sobre experiências, eles usam muito a palavra somatizar, né? Que André Luiz usa, né? Emmanuel usa, que é você ir adquirindo as experiências, elas irem acumulando uma depois da outra, e nessa somatização de experiência, eu vou criando a minha sintonia espiritual. O meu efeito, né, de ação e de reação em relação a tudo aquilo que eu vivo. Então, gente, nessa experiência do dia a dia, é que a gente vai conseguindo, vagarosamente, explorar as nossas potencialidades, não é? É numa experiência talvez de dor que eu aprendo a observar que eu devo diminuir a dor do meu próximo, né? Nós vamos adquirindo com essa somatização de experiências a força interior, que é aquela energia vigorosa, aquela vontade fabulosa, aquela fé ardente de prosseguir a caminho. É por isso que Deus permite, muitas vezes, não sei se vocês concordam comigo, que ocorra fatos que são, na verdade, muito tristes, como suicídio, como homicídios,
como assaltos, estupros, porque tudo faz parte de uma conjuntura de experiências. Deus não é um ser sem sentimentos. Para tudo isso, Ele criou uma compensação. Muito embora não precisemos, não necessitemos passar pela fadiga e pelo sofrimento para evoluir. Mas como Ele nos deu o livre-arbítrio, a gente vai fazendo experiência uma atrás da outra e às vezes a gente experimenta fazer coisas que não deveríamos ter feito. E uma vez registrado na nossa consciência, né, aquilo que eu achava que não deveria ter feito e eu acabo fazendo, uma vez registrado, eu tenho que passar por uma experiência mais ou menos parecida com aquela, mas no sentido inverso. Se eu fiz sofrer, eu sofro. Se eu fiz o outro feliz, a outro também, ou de outra consequência, eu vou também passar por uma experiência feliz. Porque tanto vale, gente, a questão de passarmos por uma experiência sofrida, negativa, porque fizemos isso com o outro, também vale, né, pela lei de compensação, que nós façamos isso, façamos o bem e também recebamos o bem, né? E nessa soma de experiências que a gente vai ter que algum dia aumentar e aumentar bastante mesmo as nossas experiências positivas. Quando a gente torna água em um balde ou um tambor de água suja, né, aquela água lá está turva, está suja, e você começa a despejar água limpa, aquela água vai subindo, né, vai derramando, e vagarosamente ela vai perdendo a turbidez, né? Ela vai se tornando cada vez mais clara, e vai chegar um momento que não vai existir mais água suja dentro do vasilhame. Por quê? Porque eu fui limpando vagarosamente. Então a gente passa talvez séculos, talvez milênios, não é? Fazendo experiências, e essas experiências vão carregando negativamente a minha aura, a minha alma, o meu espírito, com a somatização de experiências no âmbito negativo. Mas com o tempo eu começo a transformar o meu espírito com novas experiências, com novos trabalhos, sei lá, algo que a gente começa a fazer na área do bem, e a nossa alma vai limpando, a nossa aura vai se transformando, e talvez com um tempo muito longo, é claro, a gente um dia brilhe, né? É por isso que Jesus até cita, brilhe a vossa luz, porque nós todos temos uma sementinha de luz, de amor, de conhecimento lá dentro, mas ele não é completo, é apenas a semente. E com o passar do tempo, dos séculos, a gente vai somando nessa experiência as nossas atitudes positivas, né? E com um tempo talvez um pouco mais largo, como eu já disse, a gente consegue harmonizar o nosso espírito, a nossa alma, e com isso nos transformar em pessoas boas, em pessoas melhores. Mas é um caminho longo, viu, gente? É um caminho pedregoso, difícil. A terra não é um mundo só de flores, né? Jesus que veio aqui foi crucificado, não é? A vitória, gente, muitas vezes, ela não vem com sintomas aparentes. A vitória para Jesus veio com a morte na cruz. Quando ele termina a missão dele, na cruz, e depois volta espiritualmente para conviver por muito tempo, e parece por mais meses, com os discípulos, mas ele na forma espiritual, para dizer a todos que a vida não cessa com a morte do corpo, e que ele foi vitorioso apesar das aparências enganosas de que ele morrera como um derrotado, né? Então, nesse sentido, também no nosso dia a dia, com a família, não é? Com o marido, com a esposa, ou às vezes com as amigas, com os amigos, não é? Então essa experiência do dia a dia é que vai nos dando oportunidade para a gente um dia conseguir essas tão chamadas vitórias espiritual. Muita gente chama de salvação da alma, não é isso?
Mas nós podemos dizer de outra forma. A gente pode também levar para o lado espírita, que seria uma condição melhor espiritual para a alma, para que ela consiga, de repente, estruturar uma felicidade melhor, uma felicidade mais profunda, um sentimento de alegria mais profundo. Não é verdade? Gente, todo conflito, sofrimento, doença, é tudo oportunidade. Oportunidade de aprender alguma coisa. Deus permite tudo. Se não permitisse, não aconteceria. Porque nós temos que ter duas premissas, né? Se Deus existe, Ele permite o sofrimento, porque o sofrimento existe. Agora, se Deus não existe, então tudo acontece por acaso, não é isso? E por isso não tem nenhuma regra, não tem nada, né? Mas observando o comportamento da natureza, não é isso? Das plantas, as leis naturais, né? A gente vai percebendo que existe realmente leis harmônicas, né? Que vão harmonizando as coisas. E com isso, observando, lógico, com naturalidade, nós vamos percebendo que há sim uma inteligência que está regendo tudo aquilo que ocorre aqui no mundo. Entre as formigas, elas escravizam umas às outras. Não sei se vocês sabiam disso. Existe uma espécie de formiga que ela pega o filhotinho, o ovinho da outra formiga, leva para o ninho dela, e quando aquelas formiguinhas nascem, elas fazem com que aquelas formiguinhas trabalhem para elas. É isso? Então é tudo. Há essas, vamos dizer aqui, essas extremidades, né, da natureza, que trazem aí informações magníficas, maravilhosas. Existe uma planta, vocês já viram, que está no tronco de outra planta, e ela suga a seiva daquela planta, chamadas parasitas, para poder sobreviver, para viver. Então sobrevivem as duas plantas, e há plantas que chegam a enforcar a outra. Com o tempo, aquela planta que estava servindo de hospedeiro, ela morre e fica só a planta nova, a planta parasita. Não é isso? Então, gente, na natureza nós observamos que existem muitas formas de experiências, né? Das formas espirituais ainda primitivas, dos animais, e tudo em evolução, tudo em aprendizado. Outra coisa, gente, cada momento que a gente sofre uma perseguição, que a gente é agredido, ou que a gente sofre uma desilusão, vai servir. Vocês já viram, não sei se vocês se lembram, eu acho que hoje não usam mais. A Wanda deve saber, porque na época dela já ainda transportava boi. Quando os bois começaram a ser transportados em caminhões, até pouco tempo agora eu acho que eles não usam mais. Eles usavam um ferrão para levantar o boi. Eu não sei se é ainda assim. Ainda usa? Pois é, então o boi está deitado. Porque os outros machucam, tem que eles colocam ferrão elétrico. Então, gente, para o boi não pisar no outro, ele vai ser transportado de uma fazenda para outra, ou coitado, vai para o matadouro, né? Mas a carne ele não pode chegar lá machucado. Então, eles utilizam um ferrão, que é um aparelho com uma ponta, ou às vezes alguns, hoje já tem que estar com choque, né? E cutuca no animal, o animal levanta. Então, gente, muitas vezes a gente está deitado na vida, né? Deixando tudo acontecer ao nosso redor e a gente começa a apanhar, não é isso? Começa a apanhar, a vida começa a bater na gente. Mas aí vem alguma coisa, um acontecimento, algo assim que vai dar um arranco mesmo, e a gente levanta, né, para prosseguir a viagem. Então ensina a natureza que nós devemos prosseguir, apesar de tudo de ruim que possa vir a acontecer. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, capítulo 6,
se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Quem falou isso foi o Espírito de verdade. O outro Consolador seria o Espiritismo, né? Porque quando Jesus veio, teve todo aquele trabalho de deixar o Evangelho, de pregar, de ensinar, de dar o exemplo, ele sabia que ele não ia ficar aqui por muito tempo. Lógico, Jesus ficou aqui 33 anos. E ele prometeu mandar o Espírito Consolador, né? Lógico que não é só o Espiritismo que é o Espírito Consolador, gente. Porque, na minha opinião, a gente não deve também puxar a sardinha para a nossa brasa assim com tanto afã. Existem também muitos ensinamentos, não é? De pessoas que interpretaram de forma correta o Evangelho, que realmente trazem consolo também. O Espírito Consolador, eu acredito que não seria nada mais, nada menos do que leis, as quais nós não tínhamos conhecimentos e passamos a ter, né? E sentimentos que nós não sabíamos atribuir valor, e nós, com o Espiritismo, passamos a avaliar, né? A gente consegue saber por que nós estamos aqui, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Então são informações necessárias para a gente poder, de repente, nessa nau, né, que está nesse mar, nesse oceano, a gente não vê terra à vista ainda, a gente pode se orientar melhor. Pelo Evangelho, a gente aprende a lei de amor. Pelo Espiritismo, a gente aprende como é que funciona essa lei de amor. Então, gente, chegando agora mais próximo do nosso tema, que a vida não dá, ela nem empresta, também acontece na família, né? A vida não dá, nem empresta. Mas nós muitas vezes entramos na sintonia e começamos a receber por transferência aquilo de ruim que eu tenha feito com o outro, e muitas vezes entramos em convivência com pessoas difíceis na família, não é? Quem é que nunca teve um parente difícil, não é? Aquele tio que cospe no chão, não é? Não gosta de tomar banho, não é isso? Aquele parente difícil, aquela esposa briguenta, aquele marido beberrão, não é? Muita gente já tem uma experiência dessa. Então são pessoas que nós cultivamos no dia a dia, de encarnação em encarnação, e eles continuam aí. A gente tem que tentar suportar da melhor maneira possível, mas são fatos que não há como a gente negar. A gente precisa saber fazer o bem, gente. Precisa saber ajudar o próximo da forma correta. O Espiritismo nos mostra a causa do sofrimento, mas isso não quer dizer que nós temos que aceitar o sofrimento quietinhos. Podemos fazer muita coisa para desviar o sofrimento. Obrigado. Uma delas, eu disse, é exercitar o bem, não é? Como Jesus exercitou em todos os momentos da vida dele. Dizem que 3 irmãos, você tem que entender que a gente tem que saber fazer o bem. 3 irmãos, 2 homens e uma mulher, estavam competindo para ver quem é que dava o melhor presente para a mãe deles. Era uma senhora idosa, morava sozinha, e eles tinham muito dinheiro. Então eles resolveram competir para ver quem dava a ela o melhor presente. Um dos filhos comprou para ela uma casa enorme, uma mansão com piscina, coisa muito bem arrumada, valeu ali milhares de dólares, milhões talvez. Aquela casa linda, perfeita, né? Tudo branquinha, tudo chique demais. E ela foi morar nessa casa. A filha deu para ela um veículo Mercedes. Sabe aqueles veículos caros mesmo, de $1 milhão, mais ou menos? Daqueles mandados fazer artesanalmente. E talvez vale mais que isso, né? Não sei o valor do veículo. O terceiro filho pensou assim, nossa, minha mãe tem uma dificuldade
dificuldade de ler, coitada, quase cega, não consegue ver nada. Eu vou dar um presente para ela que vai agradar ela demais. Aí ele mandou importar lá do Tibete um papagaio, sabe aqueles papagaio diferente? Me parece que preto, eu ouvi falar que tem, não sei, mas diz que tem. Não é desse papagaio verde brasileiro não. Ele mandou importar esse papagaio, e esse papagaio era raro, raríssimo. E esse papagaio, 18 monges tinham ensinado ele a recitar a Bíblia. Então ele recitava todos os versículos da Bíblia, todo. Entendeu? E ele mandou esse presente. Esse papagaio custou 20 milhões de dólares. Né? E então mandou, ele falou, não, estou seguro, vou agradar minha mãe, tenho certeza. Né? Bom, passado ali uns 3 ou 4 meses, a velhinha escreveu para eles. Mandou alguém passar um e-mail, que hoje não escreve mais carta, né? E passou o e-mail para eles. Nós pedimos alguém para passar. O primeiro filho, que se chamava Jorge, ela disse o seguinte: Jorge, a casa que você comprou é muito grande. Eu moro apenas num quarto. Eu tenho que limpar a casa toda. Está me dando trabalho demais essa casa. Eu não dou conta. Tatiana, que era a filha, né? Eu estou muito velha para sair de casa. Nunca uso aquele Mercedes, eu não preciso dele. Mas o Martins acertou no presente. Ela falou assim: Martins, você é o único que teve bom senso de me dar um bom presente. Algo que realmente a sua mãe gosta. Aquela galinha estava gostosa demais. Então, gente, sabia ajudar, gente. Sabia ajudar. Não é qualquer um que me pede uma ajuda que eu vou sem a dor ter direito me atropelando para ajudar. Saber amar, saber gostar, não é? Porque às vezes eu não conheço a pessoa a qual eu digo amar. Eu não sei o que ela gosta, eu não sei do que ela, o que ela aprecia, que tipo de coisa que ela se sente bem. Então quem ama sabe o que o outro sente, não é? É preciso amar, é necessário amar, é lei amar. Mas é necessário conhecer a pessoa amada, né? Conhecer, gente, seu lado positivo, seu lado negativo, tudo que ela tem de bom, de ruim, tudo, não é isso? E às vezes nós precisamos doar muito pouco para satisfazer a pessoa amada. Às vezes um abraço, não é? Um sorriso, um aperto de mão, uma carícia, sei lá, um olhar, né? Um passeio na beira do rio, né? Quem vai muito passear na beira do rio, não é isso? Talvez só chegar em casa, dar um abraço, né? Comprar um chocolate. Que diz que mulher, se ficou em casa, ela está com cara ruim, está querendo brigar, você fala, dá um chocolate. Se ela quieta, fica numa boa, né? Não sei, pelo amor de Deus. Gente, então a vida não dá nem empresta, como disse Albert Einstein, né? A vida não dá nem empresta, não se comove nem se apieda. Tudo quanto ela faz é retribuir e transferir tudo aquilo que nós oferecemos. Então é isso. Jesus nos abençoe e nos oriente, né, para o nosso diálogo para frente. Obrigado.